eu escutei a entrevista do presidente, que podia ter algum cunho político, nenhum cunho político. Nós não trabalhamos para nenhum partido político, nós trabalhamos, sim, pelo bem da comunidade e da sociedade. E não foi através de denúncia, então, como ele falou pra gente? Foi através de denúncias. Como é que, eu não tenho como saber que esse suspeito maior, que seria o presidente do Partido Democratas, circulava muito na Câmara. Nós recebemos denúncias, inclusive, de que de noite, depois que a Câmara era fechada, ele encostava o carro em frente à Câmara e ali ele ficava com o telefone, usando o telefone. Com certeza usando o Wi-Fi da Câmara de Vereadores, porque ela pega ali na calçada, a gente acredita, né? Mas eu deveria ter um acesso à senha para poder usar. Mas qualquer um pode ter acesso à senha, e isso também eu coloquei pro presidente da Casa Legislativa, né, que isso é um risco que se corre lá dentro de qualquer pessoa pode ter acesso à senha, né, do Wi-Fi, porque é uma casa pública, é um órgão público, né? Então, deixar bem claro do porquê que foram apreendidos somente os computadores das Camage. Mas partiu de uma denúncia, doutor? Sim. Como é que nós chegamos a essa pessoa? A partir das quebras de IP, mas também de denúncias, né, que algumas pessoas da comunidade já estavam achando ou supondo que seria o presidente do Partido dos Democratas. E o que se confirmou com a quebra de sigilo das redes da internet, que todas deram ou na Câmara de Vereadores ou em função do trabalho dele e dos familiares dele, né? E por isso que então ele chegou aqui e ele assumiu que realmente ele fazia postagens dentro dentro desse perfil do Saci. Muito bem. Bom, delegada, tivemos aquele primeiro capítulo, digamos assim, até como a gente introduziu agora. Hoje o segundo. A partir daquele primeiro, que foi aquela busca e apreensão de documentos, também a denúncia de algumas pessoas, o que se evoluiu além apenas do bloqueio desse perfil falso hoje pelo Facebook? O que mais se tem de subsídios com relação a pessoas acusadas, a equipamentos que poderão amanhã ou depois vir a ser presos? Enfim, um passo a mais com relação a esse processo. A questão só do cancelamento hoje, do bloqueio da página, do perfil hoje, isso já tinha sido pedido há mais tempo por nós, né? E hoje nós ficamos sabendo que ele foi bloqueado. Então. Mas evolução, né, da nossa investigação, nós ainda estamos lidando com quebras de sigilo de rede, né? Que é uma coisa demorada. Até agora que nós conseguimos contato com o pessoal do Facebook. Como é que é feito isso? Nós mandamos o deferimento do juiz, porque isso é através de uma autorização judicial, nós pedimos para o juiz autoriza, e nós mandamos até São Paulo. São Paulo manda para o escritório do Facebook na Irlanda. E que bom que nós temos uma brasileira que trabalha nesse escritório. Então, nós conseguimos o contato com essa brasileira que trabalha lá no Facebook. E a partir desse contato com ela está nos auxiliando muito em relação a essas quebras. Porque é um trabalho muito meticuloso. Para vocês terem uma ideia, teve uma quebra que veio 400 páginas de IP, porque era acessado de minuto em minuto esse perfil, né? Então, é um trabalho meticuloso nosso também, de nós analisarmos toda essa papelada e buscar todos aqueles IPs que fazem parte do acesso ao perfil do Saci. Mas essa brasileira, então, que está lá na Irlanda e a gente consegue contato com ela está nos auxiliando muito, porque senão também toda a documentação que viria para nós viria em inglês e ainda a gente teria que traduzir. Assim como tem a brasileira, ela consegue nos mandar tudo em português. Né? Então, a gente consegue isso. Só que ainda temos, como nós temos 12 procedimentos em andamento, é um trabalho bem meticuloso, que nós ainda temos que ouvir, além da pessoa que nós com certeza vamos chegar ao criador desse perfil, até porque tem 2 ou 3 IPs ali que foram os criadores do perfil. Inclusive números de telefone celular que criaram perfis. E, na realidade, nós então estamos ainda trabalhando em alguns procedimentos. Alguns já estão prontos, outros nós estamos trabalhando. E ainda nós temos que ouvir aquelas pessoas que acessaram o perfil e que fizeram comentários pejorativos também, que denegriram a imagem das vítimas que estavam ali sendo denegridas, né? A imagem daquelas pessoas que estavam sendo denegridas, aqueles outros usuários do Facebook que entraram no perfil do Carlinhos Saci e que fizeram também comentários pejorativos, as vítimas também representaram contra essas pessoas. Então não é só contra o fake do Carlinhos Saci, mas também contra outras pessoas que fizeram comentários pejorativos.
E a partir disso, então, nós temos que também ouvir esses como acusados também. E essas pessoas pagam de que forma? Elas vão responder da mesma pena do criador ou do mentor ou daquela pessoa que está acessando o perfil do Carlinhos Saci para fazer esse tipo de comentário sobre a vida particular das pessoas. Que eu sempre falo, e eu falei quando eu ouvi esse rapaz, o presidente do Democratas, eu disse para ele, olha, enquanto você está falando sobre uma questão de administração pública, né, uma questão, se você falar que tem buracos, que a cidade está mal administrada, isso não é nada pejorativo, porque é uma crítica que você está fazendo. Agora, no momento em que você fala da vida particular das pessoas e começa a denegrir as pessoas de uma forma como se estava fazendo, aí você causa um transtorno para as pessoas. E aí elas procuram, óbvio, a polícia para buscar os seus direitos. Inclusive, elas vão responder, ele vai responder, né, penalmente pelo crime de injúria ou difamação, e pode também responder um crime civil, que é de reparação de danos, uma ação indenizatória. Porque quando a imagem da pessoa é abalada, ela tem direito a uma indenização. Tudo isso que a lei prevê. Tudo que a lei prevê, então nós estamos trabalhando dentro da lei. Com relação a esses computadores que foram apreendidos lá, teria algum fato novo, alguma coisa diferente, ou somente aquilo que vinha sendo postado? Não tinha fatos diferentes, não. Somente imagens que tinham sido postadas no perfil e outras imagens que estavam ali, não sei se aguardando algum outro questionamento, alguma outra situação para ser postada. Porque o presidente da Ascamage, o vereador Eloy, disse que no computador da Ascamage, no computador dele, do PDT, não tinha nada, que estava limpo. Sim, isso, vamos deixar claro. Nos computadores da Câmara de Vereadores não houve. Se houve acesso, a gente não tem como saber, mas não tinha nada que levasse a crer que por aqueles computadores tinha sido acessado o perfil do Carlinhos Saci. Do PDT também. É isso, das camadas do PDT e do Democratas. Não tinha, nós fizemos uma perícia e não teve nada de... Tem relação com outros crimes? Há relação com outros crimes? Fora da internet? Não Essas temos. pessoas. A princípio, nós não temos nenhuma situação fora desses crimes cibernéticos, não. Delegado, uma questão. A senhora falou sobre esse mentor, que ninguém sabe quem seria. Então, o presidente de um partido, que seria a pessoa que postaria as injúrias na rede social. Mas outras pessoas também estão sendo investigadas. A gente falava da Operação 140 e citava-se ali mais 6 pessoas. Seria isso ou não? Nós estávamos buscando aquelas pessoas que estavam com um nome, a quebra do sigilo de rede de internet veio com o nome de várias pessoas. Então nós estávamos lidando com que elas também pudessem ser as pessoas que estivessem postando isso. Mas ao final não. Quando se ouviu o presidente do Democratas, ele disse que não, que ele utilizava a rede dessas pessoas para fazer as postagens. Por isso que apareceram o nome delas. Esse bloqueio é temporário, o perfil? Esse bloqueio é temporário? Eu acredito que não. Eu acredito Definitivo. que seja definitivo. A gente pediu para que fosse bloqueado Definitivo. todo o perfil. Bom, vamos no ar, João? A gente saiu fora do ar. O presidente foi embora. Tá gravando. Muito bem, vamos prosseguir aqui então. Vamos gravar. Todo mundo fora, né? Eu Eu tô tô fora. gravando. Vamos pedir só um Joãozinho, o pessoal, nosso colega aqui caiu. O pessoal estava pela internet, algum sinal aqui sumiu. 6 pessoas que nós estávamos... Porque eram as 6 pessoas que estavam com os nomes na quebra de sigilo das redes da internet. Mas, a princípio, como o presidente do Democratas chegou aqui, então, e disse que ele acessava as redes dessas pessoas para fazer as postagens, ele assumiu, então, toda a culpa, né? Então essas pessoas não serão indiciadas. Mas aquelas que fazem as postagens, mesmo no perfil do Carlinhos Saci, falando das vítimas, essas sim poderão ser indiciadas. Era Seu João, não pode justamente falar esse agora sobre o ponto, problema, especificamente, que é o que a senhora tem Pois até é, agora, digamos assim, de concreto, é essa denúncia e, consequentemente, a confirmação dele próprio. De que forma, assim, se chegou, ou até mesmo como foi essa relação posterior a essa identificação do próprio acusado, no caso, que acabou concordando, como a senhora mesmo coloca agora. Por conta de que a rede da internet, ela estava sendo acessada pela linha de familiares dele. Então todas ligavam familiares e ao trabalho dele, que é onde ele tem um escritório,
né? Todo mundo sabe que é uma gráfica. E ali a gente tinha, então, a quebra de sigilo desses locais, dos familiares e da gráfica, aonde a gente trabalha. Delegada, em primeiro lugar, parabéns por ter, de certa forma, já equacionado esse problema em partes. Eu gostaria de saber da senhora, em nenhum momento passa pela sua experiência policial de que pessoas mais poderosas poderiam estar por trás, porque quem conhece esse cidadão, quem conhece ele dentro da comunidade de Ibiroba, muitas vezes se pergunta, será que só um indivíduo cria toda essa polêmica e faz todas essas postagens aí? Não tem ninguém poderoso por trás dele? Quem teria que me responder a ele, né? Nós trabalhamos com provas, nós não trabalhamos com suposições, óbvio que a gente também trabalha com suposições, mas eu tenho que comprovar, né, como que eu tenho que agir, eu tenho que agir na comprovação com os fatos que estão vindo. A princípio, e agora tem mais quebras para chegar, né? Eu tenho mais, acho que 3 ou 4 procedimentos que estão com as quebras por vir, mas o que nós temos hoje é a família do presidente do Democratas com a quebra de sigilo de rede, a família dele, o trabalho dele é a Câmara de Vereadores, que é o local onde ele estava quase que todos os dias, 3 vezes ao dia, né? Então eu tenho isso. Se tem alguma pessoa por trás, pode ser que sim, nós não podemos descartar essa possibilidade. Nós temos sim que comprovar essa situação de que a pessoa está, né, que tem outras pessoas envolvidas. A investigação e, consequentemente, a confirmação de novos dados é que vai lhe dar esses elementos para formalizar a acusação contra alguém. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Porque pode vir outras redes de informática acessadas e pode vir as mesmas redes. A gente ainda não sabe como é que vai se lidar, né? Como é que vai ocorrer. Delegada, e naquelas pessoas que sempre eram citadas pelo próprio Saci como possíveis sacis, fazia enquete com 10 nomes, 12 nomes, 15 nomes, essas pessoas também vão ter direito à reparação? Claro, se a pessoa se sentiu ofendida, porque uma coisa é você ter sido citado como sendo uma das pessoas, né? E você se sentir difamado por conta disso, e teve algumas situações de pessoas que vieram fazer o registro porque se sentiram ofendidas porque diziam que elas eram o Carlinhos Saci, e essas pessoas, o dano moral, a ação de dano moral está aí para reparar esse dano. Delegada, outros perfis que a gente sabe que também acabam comentando esse perfil do Carlinhos Saci são perfil fakes. Tem alguma correlação ou não? Sim, nós também alguns perfis fakes que estão comentando o Carlinhos Saci a gente não tem, que são fakes, a gente também está pedindo a quebra de sigilo de dados deles e também a exclusão da página. Isso já foi pedido, o Facebook ainda não atendeu, mas já foi pedido, o ofício já está na Irlanda, a gente já sabe que está lá. Eu acredito que nos próximos dias o Facebook também irá atender a solicitação. Qual é o próximo passo da investigação? Aguardar agora esses novos endereços de rede, de IPs, né, de redes, com os nomes das pessoas que são as proprietárias das linhas, e a partir de então ouvi-las e ver se há alguns outros fatos novos que venham a surgir novos nomes para fazer com que essa história do Carlinhos Saci, que muito de cunho eleitoral, a gente viu aí, né? Muito do cunho eleitoral, até porque estamos nos aproximando de uma eleição municipal, né? Delegada. E aí nós vamos ver a partir de agora, quais são as novas provas que vêm para nós. E justamente essa era a minha pergunta. Sabendo da sua preocupação com a segurança da comunidade como um todo, nos aproximamos de um pleito eleitoral, que a gente já sabe agora que naturalmente os ânimos se acirram em qualquer local, e aqui não é diferente disso. O que fazer e como primar pela segurança geral da comunidade, uma vez que a senhora está atrelada e principalmente, eu diria, uma certa situação complicada de fazer com que isso ande da forma que eu acho que todos queriam, e principalmente a senhora, essas investigações, pois amanhã depois vamos ter aí a questão política, o processo eleitoral. O que se faz, o que a senhora pode nos dizer e principalmente assegurar para a comunidade a tranquilidade de poder transitar diariamente sem ter alguma situação aí? Não dá para segurar, né? Eu não tenho como assegurar, porque a segurança não pode estar em todos os locais o tempo todo, né?
O que tem que se fazer é que as pessoas tenham um bom senso, por mais que os ânimos se acirrem, por mais que seja se for uma disputa eleitoral acirrada ou não, mas que as pessoas tenham um bom senso de terminar aonde o meu direito começa, onde é que termina o do outro, né? E nós entramos sim no pleito eleitoral, apesar de que a competência para os crimes eleitorais é da Polícia Federal. Então, todos os crimes eleitorais que caírem dentro da Delegacia de Polícia, eles irão para a Polícia Federal de Passo Fundo para que eles investiguem, né? Agora, crimes que estejam ligados à campanha eleitoral, esses nós iremos investigar. Delegada, quando foi feita a primeira fase da Operação 140, posterior a isso, a gente se viu ainda postagens no fake Carlinhos do Saci, até, digamos assim, desafiando a Polícia Civil. A senhora chamou a atenção dessa pessoa que já estava sendo investigada ou não? A gente fala... Ele chegou a ser chamado de novo por causa dessas postagens ou não? Ele não chegou a ser chamado, até porque a gente já havia conversado. Depois que ele postou, porque ele postou logo após a operação, ele postou algumas coisas em relação ao sentido do pica-pau amarelo, se não me engano é isso, né? Saudosa Polícia Civil. Isso, e na realidade a gente conversou com ele depois, né, colocando que todos os registros que se fariam em relação ao Carlinhos Saci iriam recair nele. Que eu não iria mais fazer quebra, a partir daquele momento eu não iria mais fazer quebra de sigilo. Porque ele estava ali me dizendo que ele estava acessando e estava colocando aquilo. Então, ficou com a preocupação dele. Mas eu não sei, parece que houve mais uma postagem ontem ou no domingo. E a hoje... Todos os dias. Delegada, muitas pessoas acabam nos perguntando nas ruas, até porque a gente tem um contato com a senhora como imprensa, em relação à prisão. Isso pode levar à prisão ou não? Durante a fase do inquérito policial não há como a prisão, por quê? Porque são crimes de menor potencial ofensivo. Na realidade, esses crimes, eles são daqueles que a pessoa vai lá, paga uma cesta básica, ou faz uma prestação de serviço à comunidade e acaba a pena. E a desobediência judicial? Mas no caso dele reiterar o... se fizer uma nova... Não, mas é que agora ele não tem mais como postar, né? Agora foi bloqueado. Mas se criar uma nova página. Se criar uma nova página, aí, né, poderá. Mas o que vai acontecer, como são vários crimes, e os crimes recaem nele, porque ele disse que realmente, sobre o comentário tal foi ele que fez, isso então dá uma reiteração de crimes. E a partir daí, num primeiro momento, ele tem como fazer uma transação penal, no segundo momento, ele tem como pagar uma prestação de serviço à comunidade ou uma pena pecuniária, e no terceiro, aí o juiz vai decidir o que vai fazer. Então, são 12 procedimentos. No desenrolar desses 12 procedimentos, pode ser que haja uma prisão. Né? Mas no momento agora, na investigação policial, não. Essa investigação começou quando, delegado? Olha, começou no mês de novembro, com postagens de outubro, mas começou no mês de novembro, né, a investigação. E é uma investigação... Por que nós levamos algum tempo? Até porque são fatos novos, até para a Polícia Civil são fatos novos, de como proceder com crimes cibernéticos. Então nós tivemos que ir aprendendo, né, meio que autodidatas, e aprendendo qual forma que nós iríamos fazer para fazer essas quebras. Mas, no fim, eu acredito que está dando certo, né? Delegada, são 45 dias o período eleitoral. De certa forma, a Polícia Civil aqui em Imbirubá nunca trabalhou com crimes dessa ordem e perdeu muito tempo, diga-se de passagem, que poderia estar investigando coisas muito mais importantes para a comunidade. Eu lhe pergunto assim, a senhora não teme, até em função do que a senhora acabou de dizer, de cesta básica, de uma multa, de um trabalho comunitário, coisa assim, a senhora não teme que, em função de tantos empregos que estarão em jogo na campanha eleitoral, tanto dinheiro que tem nos orçamentos do município, que se cria uma avalanche desse tipo de face para denegrir a imagem de pessoas, até porque em 45 dias será impossível para a senhora investigar esse tipo de crime e a eleição passou. Mas é que agora que nós estamos com o canal do Facebook aberto com essa menina do Brasil, que é a Viviane, nós estamos conseguindo as quebras de sigilo em 2 dias. Só para colocar. Delegada. Já surpreendeu alguém que já estava se preparando. 2 dias, né? Delegada, 2 dias nós estamos com ela. em relação àquele outro perfil que havia sido criado antes do Carlinhos do Saci, se eu não me engano, o nome dele era Atrás da Mesa. Também foram feitas algumas postagens ofendendo algumas pessoas aí da comunidade, inclusive o presidente da casa, o senhor Olinto de Campos,
Eu me recordo bem que havia sido feita uma postagem com ele vestido de presidiário. Tem alguma correlação esses dois perfis ou não tem nada a ver com o outro? Sim, tem relação. Até a gente conseguiu a quebra de sigilo do telefone nessa semana e tem relação com o Carlinhos Saci. Temos relação e esse é um fato que agora a gente só vai buscar mais algum item de prova para se comprovar. Até porque o Carlinhos Saci fazia questão de afirmar no próprio perfil que ele não tinha nada a ver com aquele primeiro perfil, né? Só para esclarecer.